Amém, obrigado, Cláudio. Louvado seja Deus. E louvado seja Deus pelos domingos. A gente tem que aprender a agradecer a Deus pelos domingos. O salmista fala assim: nossa, eu fiquei tão feliz quando me chamaram para ir à casa do Senhor. Essa é a celebração, ficar feliz que é domingo, a gente vai à igreja, coisa boa. A cristandade se reúne aos domingos, porque é no primeiro dia da semana que o Senhor Jesus ressuscitou. Nós celebramos Pentecostes também no primeiro dia da semana. E então a cristandade reuniu-se no domingo, que é o nosso Shabá, que é o nosso sábado, né? Onde a gente para ter um tempo para Deus. E você em casa precisa entender isso. Eu sei que você está aí, assiste, você pega até no meio de semana, mas vir à igreja, como a Claudinha falou, é de extrema importância. Traga os seus meninos, venha você. Estamos cuidando para que tudo aconteça bem. Os protocolos estão sendo seguidos. Hoje eu ouvi de alguns vereadores da bancada cristã que eles estão protocolando algum material essa semana para aumentar um pouco o nosso distanciamento. E se Deus quiser, semana que vem tem aniversário surpresa para mim, viu, gente? Domingo à noite. Tem um aniversário surpresa, como todo ano é surpresa, né, para mim. E eu estou feliz que um dos homens que eu gosto muito, que é meu amigo, o reverendo Jeremias Pereira da Silva, pastor da 8ª Igreja, estará conosco aqui domingo à noite celebrando. E pela manhã o pastor John vai falar também. O aniversário será celebrado domingo à noite. E vamos cuidar da mesma forma. Estamos pensando, inclusive, colocar um telão lá atrás, para que haja acomodação para todos que quiserem vir no aniversário surpresa. Então, os domingos são dias de celebração, né? E a gente vem celebrar ao nome de Jesus. Eu não podia deixar de falar, hoje tem gente lá importada dos Estados Unidos, e a minha irmã chegou hoje também lá de Richmond, na Virgínia. E está ali conosco, não é a primeira vez dela, por isso que ela não foi citada, mas eu fico feliz de ver Sandra aqui, sentada ali do lado da minha mãe, e vai ficar conosco nessa semana, celebrando os 80 anos da mãe dela, que é a minha mãe também. Pessoal, vamos dar sequência à temática nossa. O nosso tema está aí nos telões. É o Jesus dos Evangelhos. Nós temos nós temos enxergado Jesus pela ótica dos evangelistas. Esse mês de agosto, nós estamos focando em Mateus. E o texto que caiu para esse domingo aqui, só para você não sabe, e vocês também não sabem, vai chegando assim outubro, novembro no máximo, nós já temos planejado a temática de pregação para o ano seguinte. Então, esse ano já está, todos os temas são distribuídos dominicalmente e por culto, e cada um tem a sua responsabilidade. Quando cai para um de nós pregar, aí a gente prega em cima do texto que nos é confiado. Então, o texto desse domingo é o texto de Mateus 18, o capítulo 18, versos 23 a 25. Esse é um dos poucos textos que Mateus tem, só ele. Porque os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Eles têm a mesma base de informação que é Marcos, e eles compartilham as informações. O Evangelho de João ele é peculiar, ele foi escrito autônomo, sem necessidade da base histórica de Marcos. Então, quando se acha um documento como esse aqui do capítulo 18, né, dessa parábola que eu vou ler, a gente tem que até dar mais uma atenção. O evangelista ele fez questão de mostrar que Jesus contou essa parábola, uma parábola rica e que pode abençoar a gente. Você fica em pé comigo. Nós vamos ler esse texto. Na verdade, essa parábola, Jesus conta depois do meu amigo Pedrão, e a gente comentou sobre isso, sobre perdão. E se vocês perceberam, no mês de agosto, a temática perdão foi muito contundente aqui nesse púlpito. Muito contundente. E se você não entendeu a mensagem, você precisa entender. Nós estamos falando que o cristianismo, a base do cristianismo é o perdão. Recebemos perdão gratuito. E vamos continuar vivendo dessa forma, perdoando o outro da mesma forma, gratuitamente.
Então nós vamos insistir nesse tema. E Jesus estava falando sobre perdoar aquele que comete uma falha. E Pedro, então, preocupado, falou assim: Jesus, então, vamos perdoar 7 vezes. Porque o costume judaico, a lei judaica dizia que você tem que perdoar até 3 vezes. Diz assim a lei: se ele te ofender uma vez, perdoa. Te ofendeu a segunda vez, perdoa. Te ofendeu a terceira vez, perdoa. Da quarta, não. Então Pedro já conhecia isso. Aí Pedro eleva, né, o número para 7 e Jesus responde para ele assim: não, é 70 setes, ou 70 vezes 7, como você quiser. O que Jesus quis dizer para Pedro é que o perdão, como o amor, não tem fim. Nós temos que perdoar com força, como nós dizemos nós mineiros. Perdoar com força. E aí, em função disso, Jesus conta então a parábola e diz assim: por isso o reino do céu, ele é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando ele começou, então, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 denários. Aqui, se você entender, 10.000 denários significa 60 milhões, 10.000 talentos. 10.000 talentos. Significa 60 milhões de denários. Um denário é um dia de um pagamento, de um salário de um dia de um trabalhador. Eu vou pegar os americanos aqui, usar a moeda americana, que é um pouco mais estável, e dizer que hoje os $50 seria o salário mínimo por um dia de trabalho nos Estados Unidos, apesar de que a gente sabe que muitos trabalhadores autônomos até recebem um pouco mais. Mas vamos pegar os $50, são 3 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia de quanto esse homem devia. Se você pensar bem, 3 bilhões de dólares é o que ele devia. É mais do que... Gente, o imposto que a Palestina pagava para Roma não era nem perto disso. Então Jesus colocou um número bem alto, 3 bilhões de dólares. E falou com eles assim: mas não tendo como pagar, claro, o seu senhor ordenou então que ele, a sua mulher, seus filhos, todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Vai ter que pagar a dívida. Então aquele servo, prostrando-se diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, eu vou te pagar. Comovido, o senhor daquele servo soltou e perdoou-lhe a dívida. 3 bilhões de dólares. Ao sair, porém, esse servo que foi perdoado de 3 bilhões de dólares encontra um dos seus conservos. Ele lhe devia 100 denários. Você fez as contas comigo? Se eu colocar os mesmos $50, $5.000. Ele foi perdoado por 3 bilhões e cobra $5.000 do seu conservo, né? Do seu, aquele que lhe devia. Comovido então, né? Vamos voltar aqui. Versículo 28. Ao sair, porém, aquele servo encontrou os seus conservos, lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, caindo aos pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo, eu te pagarei. Mesmo pedido que ele fez. Agora, esse servo que não tem compaixão, não quis. Antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Os seus conservos, vendo o que ia acontecer, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor o episódio. Este então chamou a sua presente e disse: servo mau, te perdoei toda aquela dívida porque você me pediu. Você também não devia ter compaixão do seu companheiro, assim como eu tive com você? Não pegou resposta do outro. E irado, entregou aos carrascos até que ele pagasse tudo o que devia. Eu queria arrancar o 35 da Bíblia. Não tem jeito. Assim também vos fará meu Pai Celestial. Se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Vamos orar. Ó Senhor, que o Senhor abençoe a leitura da Tua palavra e que ela venha ao nosso encontro e fale ao nosso coração.
e transforme a nossa vida de verdade, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, a palavra do Senhor foi lida. Podem se assentar. Aqui Mateus está lidando com o assunto de maneira clara e concisa. Se você perceber, por isso que temos falado sobre perdão muito nesse mês de agosto. E falamos, oramos, pegamos 2 sermões, eu e o pastor Celso, um domingo aí para trás, em cima da oração dominical, que tem a mesma temática, lá no capítulo 6 de Mateus. E o ensino conciso sobre perdão é, se realmente a gente gosta tanto, quer tanto ser perdoado, nós também temos que aprender a perdoar. Para ser mais direto, o que Jesus está dizendo é que se alguém realmente deseja perdão, esse alguém precisa imperiosamente, primeiro, aprender a perdoar. Você ouviu? Jesus conta essa parábola, como eu disse, pela resposta do meu amigo Pedrão. Eu já falei que eu gosto do Pedro, e ele fala essas coisas assim muito espontaneamente, e foi frustrado pela resposta do mestre, que disse, não 7, mas 70 setes. Ou seja, você precisa perdoar. Jesus queria ensinar a Pedro e a nós que nós somos muito egoístas e não sabemos perdoar como convém. Só queremos que sejamos perdoados, mas não queremos manifestar e dar perdão aos outros. E como sempre, Jesus queria enfocar que nós podemos ser como esse credor incompassivo, que não teve compaixão. E que eu e você podemos ser um deles, um desses. Lembre-se que nós, da teologia missional reformada, entendemos que as escrituras, elas falam contra nós. Elas ajudam a gente a pensar quem nós somos. E a nossa situação vexamosa de pecadores que somos. E ao mesmo tempo ressalta quem Ele é, Deus, o Todo-Poderoso que perdoa. Por isso que eu penso assim, quantas vezes nós somos semelhantes e agimos dessa forma, desse credor incompassivo. Não é verdade, pessoal? O tema central, na verdade, dessa palavra é o servo que não sabe perdoar. Esse é o tema dessa parábola. Recebe perdão por dívida altíssima, mas resiste em perdoar o seu credor com uma mixaria, um valor insignificante. Aqui, só vamos rever a parábola que a gente leu. Tinha um sujeito que devia 3 bilhões de dólares e foi adiante do rei. O rei queria, e ele pede assim, misericórdia, tem misericórdia de mim, me dá mais tempo, eu vou te pagar. Eu acho até que ele tinha alguma intenção de pagar, de verdade. Mas o que acontece aqui é que o Senhor não dá mais tempo a esse credor. Não dá. A sua severa misericórdia o leva a perdoar a dívida. O rei, de forma inesperada, e eu fico imaginando quando os assuntos da corte eram tratados, aquele monte de testemunha vendo, inclusive viram, quando o rei toma uma decisão de perdoar toda aquela dívida, todo mundo deve ter estranhado na corte real. A implacável misericórdia do rei foi exercida, e o rei foi misericordioso e bondoso numa resposta surpreendente de generosidade. E qual foi a resposta desse servo que recebeu tamanho perdão? Sai da presença do rei e pega o seu conservo pelo pescoço e me paga o que você me deve. E ele assim, com essa atitude de cobrar a mixaria do seu companheiro de jornada, destrói toda a ação generosa do seu rei. Porque ele não age com misericórdia para com o seu próximo. Põe o seu credor na cadeia. O pessoal, pode até parecer terrível essa atitude desse homem. Mas ele poderia muito bem argumentar conosco e falar assim, o que eu fiz de errado? Eu recebi... Alguém lá atrás falou que eu tinha que perdoar quem me deve? Não. Será que eu não estou fazendo a justiça? Eu estou pondo na cadeia quem me deve. Não, você pode até estar com esse sentimento, mas eu não fiz nada de errado. Não tenho obrigação de corresponder
com a generosidade e a bondade do meu Senhor. O que eu estou sendo é justo, e justiça é o que interessa. Verdade. Ele estava sendo justo. Mas perdão não tem nada a ver com justiça. Perdão tem a ver com misericórdia e graça. Misericórdia e graça vão além da justiça. Conta-se um fato de uma senhora, um filho condenado pela corte, e na hora do processo, o juiz dá a condenação de pena de morte para o menino dela, para o rapaz. Ela levanta e fala assim: Senhor juiz, tem misericórdia do meu filho. O juiz olha para ela: minha senhora, eu entendo o seu pedido, mas o seu filho é réu confesso. Todas as provas estão contra ele e ele realmente entende que fez. E eu estou sendo justo. Ela falou: seu merentíssimo, eu não pedi justiça, eu pedi misericórdia. Tem hora que a gente tem que apelar para a misericórdia, porque quando nós perdoamos ou somos perdoados, as atitudes que temos de receber o perdão e de dar perdão revelam um caráter nobre, humilde, transformado de amor genuíno de Deus em nós. Só perdoamos ou só perdoa quem realmente conhece a Deus. E eu e você conhecemos a Deus. Perdão não requer justiça, mas sim misericórdia com aquele que nos deve. Agora, só um detalhe sobre perdão que eu queria falar com vocês. Às vezes a gente fala assim: eu dou o perdão e a dívida é cancelada. Não. Aquela pessoa que recebe o perdão, não esse servo mau, como a Bíblia, como Jesus usou, né, uma característica para ele. Não como servo mau, mas a pessoa que recebe o perdão. Você já foi perdoado por alguma coisa? De verdade, de vera? Às vezes foi dinheiro. Às vezes foi uma atitude, uma palavra grosseira. Quando você é perdoado, você fala assim: você me perdoa? E a pessoa fala assim: está perdoado. Conta uma história. Lá atrás, minhas meninas eram pequenas, a Aline muito agitada, a Aline apanhava todo dia, tadinha. Mas também é porque fazia os trem. E apanhava. A Priscila sempre menos. E as duas ficaram juntas muitos anos. A Vivi é rapa de tacho, veio lá depois de 9, 10 anos. As duas estavam lá, e as duas obrigadas. Eu cheguei, peguei a vara. Eu uso vara, viu? Estou falando para o povo que está assistindo, que às vezes não sabe que eu uso vara. E aqui na igreja nós ensinamos a usar a vara com critério, sem agredir, mas por correção. Peguei a vara e pá nas duas. E a Aline fala assim: pai, deixa eu explicar, deixa eu explicar. E a Priscila quietinha, as duas apanharam. Aí depois que eu bati, né? O que foi, Aline? A Aline virou para mim e falou assim: aconteceu isso, 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 isso e isso. Aí eu olhei para Priscila. Bati errado. O vergão no bumbum ficou. Elas estavam sentadas na cama. Eu ajoelhei e falei assim: Aline, você me perdoa? Ela enxugando as lágrimas, pôs a mão na minha cabeça e falou assim: está perdoado, pai. Nunca esqueci desse fato. Porque quem recebe perdão, recebe graça e misericórdia. Nós fomos perdoados por dívida impagável. 3 bilhões de dólares. Que é isso? A nossa vida foi paga por um preço alto. Fomos perdoados porque custaria a nossa vida. E Deus vem e nos perdoa, elimina a nossa dívida, elimina a culpa, o medo, a ansiedade, a angústia. E a gente ainda sai aí, depois de receber tamanha graça e misericórdia, sair pegando os outros pelo pescoço e cobrando mixaria do outro, que é tão fedorento igual o seu. Aqui, a gente não tem que dever nada a ninguém. Não, deixa eu corrigir.
Tem uma coisa só que a gente tem que dever. Está lá em Romanos 13:8. Só uma coisa que nós temos que dever. A Bíblia fala com assim: não devam a ninguém coisa alguma. Vai lá, exceto o quê? Exceto o amor com que vocês amam uns aos outros. Pois quem ama ao próximo, cumpre a lei. Pegou? Então nós temos que dever sim amor, um para o outro. É a única coisa que a gente pode dever. Mas o resto a gente tem que evitar. Quando a gente recebe tamanho perdão, a dívida é eliminada. Você tem que usar dessa mesma misericórdia, porque você precisa armar o seu companheiro de jornada, a sua companheira de jornada. Nós estamos aqui na mesma condição. E fomos perdoados por graça e misericórdia. Sabe de uma coisa? Quem recebe perdão nunca esquece. E eu poderia falar outros tantos momentos na minha vida que eu recebi perdão, que eu nunca me esquecerei. Agora, eu peço a Deus para Ele nunca me deixar esquecer da dívida que Ele pagou por mim. Eu quero chegar um dia no porvir, quando eu for embora, e se eu for mais cedo que vocês, o dia que vocês me verem lá no caixão, pode bater no meu rosto e falar assim: foi primeiro, né? Chegou primeiro. Quando eu chegar lá, eu quero me lembrar exatamente porque eu cheguei lá. Eu não quero esquecer de que foi graça, eu fui perdoado. Eu quero passar a eternidade me lembrando dele. Pelo que ele fez por mim, pelo que ele pagou por mim. Não, a dívida paga, ela tira o medo, a culpa, a angústia, a ansiedade, mas gera uma dívida maior. Você sempre vai se lembrar de quem te perdoou. Que bom. Por isso que você precisa sempre se lembrar de Jesus eternamente. Eu já falei com vocês aqui, o dia que eu chegar lá, se tiver fila e você estiver atrás de mim, pode esperar. Que eu vou agarrar no pescoço dele assim e vou falar assim: foi você, né? Sai agora e faz a mesma coisa. Manifesta graça e perdão que você recebeu. Sabe por quê? O final triste dessa parábola, com a prisão do credor incompassivo, e ele vai ficar preso para toda a vida, precisa ser mudado na minha e na sua história. Esse é um ensino difícil e duro do Senhor Jesus. Eu preciso fazer o final da minha história melhor. Eu preciso perdoar como fui perdoado. Não, ninguém falou que é fácil. Tanto é que Jesus põe. Quando Pedro fala 7 vezes, é a mesma ofensa, tá? A pessoa erra com você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E Deus falou assim: é mais ou. Jogou lá para cima. Não é fácil. É hora que você lembrar, você fala assim: eu quero perdoar em nome do Senhor Jesus. Você acha que é fácil? Não é. Quem sabe, quem passa por esses momentos de resistir a dar perdão, sabe o quanto que isso não é fácil. Quantos homens e mulheres traídos que custam. Quantos pais abusivos e os filhos custam. Quantos tropeços na vida financeira, gente que deu calote em vocês. Como custa. Como custa ter que lidar com aquele parente, com aquele vizinho, que não para de te atormentar. Não, é difícil e duro, mas verdadeiro. Nós fomos perdoados gratuitamente. Tamanha dívida, impagável. Precisamos fazer a mesma coisa. Não é que Deus não esteja disposto a nos perdoar se nós não fizermos isso. Aqui, presta atenção, não é isso. É que há uma impossibilidade daquele que não
está disposto a perdoar aqui. E não é assim, eu não quero perdoar. Isso é uma coisa. Eu quero perdoar, mas está difícil. É outra coisa. Aquele que decide não perdoar, não conhece o amor. E ele simplesmente envenena todo o amor de Deus. Deus pode perdoar o que Ele quiser. Mas a pessoa que não quer o perdão, é porque ela não sabe perdoar também. Quando a pessoa tem dificuldade de perdoar, é porque a recusa de perdoar envenena, como eu disse, todo o amor que alguém possa ter. Não conhece a Deus. Aqui, a recusa de perdoar é extremamente maléfica, prejudicial. Destrói a nós mesmos e aos outros que andam conosco. Uma vida cheia de mágoa, de ira, de animosidade, não deixa espaço para o grande amor de Deus. Toma tudo da vida de alguém, rouba tudo da vida de alguém. Não tem para dormir, não tem travesseiro que acomoda. É como um câncer que devora de maneira cruel de dentro para fora. Mata, e mata de verdade. A pessoa que não está disposta a perdoar, com certeza não experimentou de fato o amor, o grande amor do nosso Deus e Pai misericordioso. Porque certamente saberia o valor que tem o perdão. O problema que a gente vive, e a igreja também, eu diria, vive a inconsistência. Diz uma coisa e vive outra. Prega-se sobre perdão. Fala-se sobre perdão, mas só que vocês me perdoem. Nunca que eu perdoe o outro. Prega-se sobre perdão, mas na prática trata as coisas com rigor e desdém, sem misericórdia. E a igreja somos nós, hein? E essa igreja tem sido cruel e maldosa com os deslizes de seus membros e companheiros de jornada. Errou, a gente joga fora. E se esquece que fomos perdoados por tamanha dívida. Eu vi essa frase, eu não sei de quem, mas todo mundo fala dela, que a igreja é a única instituição que larga para trás os seus feridos. Pecou? Joga fora. Nós precisamos ter em mente que todos nós pecamos e caímos. E nós carecemos do amor e da misericórdia de Deus o tempo todo. E o amor só vai ser revelado entre nós através da prática do perdão. E eu já falei, eu sei que é difícil. Mas um coração não disposto a perdoar não pode expressar livremente o amor de Deus à humanidade. É coração vazio e sem vida. A história que Jesus contou, eu já disse, termina triste. Que pena. Podia ter terminado com perdão mútuo. Aquele homem saiu de lá, encontrou o seu o seu devedor ali, e ele vai cobrar dele, ele fala, tem paciência comigo? Ele fala assim, claro que eu tenho, eu acabei de ser perdoado, e eu quero te perdoar também. Uma alegria muito grande, os dois se abraçando, eles saíram da morte para a vida, os dois. Que o perdão é mais ou menos assim, sempre que somos perdoados, saímos do caos da morte, experimentamos a alegria e o prazer da vida e vida abundante. E como é prazeroso receber perdão. Se você tem prazer em receber perdão, ofereça e dê perdão, você vai ver o prazer que o outro vai ter também. Eu quero terminar. Eu quero terminar chamando você a pensar sobre isso. Fazer da sua história um final diferente do que a parábola que Jesus contou. Muda o final da sua história. Nós não podemos deixar que os nossos deslizes, da nossa pouca ação em amar, o nosso pouco amor, possa trazer tantos transtornos, fazer com que a nossa vida se torne amarga
e infeliz, triste. Precisamos nos lembrar sempre que fomos perdoados por tão grande dívida, que o custo seria a morte, a nossa morte. Certamente dívida impagável. E quantas vezes nós estamos vivendo, andando com o nosso companheiro de jornada, cobrando mixaria deles. Eu queria que você pensasse sobre isso. Queria que nós aprendêssemos misericórdia com o Mestre Jesus, porque de fato ele fez isso. Ele agiu dessa forma, ele se deu por nós, pagou a nossa dívida. E assim possamos mudar o rumo da nossa história. Vivendo em alegria, regozijo, com todas as coisas, perdoando uns aos outros e crescendo em tudo que Cristo nos propôs. Vem cá o pessoal do louvor, sobe aqui para cima, faz favor. Ô Bruno, cadê você? Tá aí, pega ali o violão. Tá, pega ali o teclado, porque eu vou pôr a música para você ter a gente fala assim, o que a música faz? Eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Você vai abaixar a sua cabeça e pensar, eu preciso perdoar. Se você tem alguém para perdoar, e Deus já te mostrou quem que é, tá? Eu nem vou olhar para você. Deus já te mostrou quem que é. Você vai abaixar a sua cabeça e falar assim, Deus, me ajuda. Peça a Ele para te livrar desse jugo pesado que você carrega. Ó. Peça a Ele em oração a força necessária para tirar você dessa condição. Essa sua condição, com a ausência do perdão, é de miséria e desolação. Eu quero que você coloque essas pessoas ou circunstâncias que te machucaram. Como eu disse, que podem ser agressões, né, que aconteceram. Você ainda guarda essa mágoa. Pais abusivos, eu falo que tem mesmo. Talvez seja alguém que deu calote no seu, ou que você não consegue até hoje superar isso. Às vezes é a traição que passou no seu casamento, ou a traição de um sócio. Talvez coisa boba e talvez coisa séria. Mas eu quero orar por você. Quando eu prego sobre perdão, eu prego para mim. E eu não estou brincando, não. Eu também quero pôr, hoje à noite, o meu pedido. Meu Deus, olha aí o povo do Senhor. O Senhor conhece a memória deles. O Senhor sabe o que precisa ser perdoado. E essa noite é uma noite para reflexão de perdoar. Ajuda cada um que está aqui nessa noite, que está ouvindo a gente, a se ver livre desse peso. Eu peço pelas minhas irmãs e irmãos que estão orando nessa hora por isso. E te agradeço, porque o Senhor é o Deus que nos ouve e nos responde. Por Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que pagou a nossa dívida. Amém. Amém e amém. Eita, mês de agosto, perdão